Fala pessoal, aqui mais uma vez para falarmos sobre livros. Esse é o segundo vídeo da série Livros, tá bom? No primeiro vídeo nós falamos sobre o livro A Boa Sorte. Eu vou deixar no e-card por aqui e se você não assistiu, assiste lá, tá bom? Hoje nós vamos falar, você já viu aí na capa, né, do vídeo, sobre A Resposta do Sucesso Está em Suas Mãos, do Rodrigo Cardoso. Exatamente, ó. Fica comigo, você vai aprender aqui coisas bacanas que o Rodrigo tem para nos falar, que pode, ó, dar um chute aí na sua mente e ajudar você a dar saltos quânticos, beleza? Ó, se você não é inscrito, inscreve aí, já mete o dedo no aí, curte também, porque assim o YouTube vê que tem interação e ele mostra esse vídeo para mais pessoas. Faça um favor, né? Faça essa bondade aí. Eu estou fazendo a bondade aqui de compartilhar com você e você me ajuda daí. Ajuda outras pessoas a ver esse conteúdo. Beleza? Por essa mistura? Então vamos lá. Hoje vamos falar então sobre A Resposta do Sucesso Está em Suas Mãos. Eu li esse livro a primeira vez em julho de 2011, ou seja, quase 10 anos, quase 10 anos no momento que gravo esse vídeo. Confesso que já reli, né, de novo, e lá no finalzinho desse livro, no dia que eu li, foi um domingo à tarde, chuvoso, aquela chuvinha fina, eu emocionei, eu literalmente chorei, ele mexeu muito comigo. Talvez não mexa com você, não sei se era o meu momento, ou sou muito emotivo mesmo, né? Enfim, mas é um livro maravilhoso. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas aqui, algumas frases do Rodrigo, para que você possa também, de repente, se não leu, comprar esse livro, ler porque vale a pena. A leitura transforma, tá? A leitura transforma. Se você não tem o hábito de ler, comece. Eu sou suspeito em falar sobre isso porque eu leio bastante e cada livro, se você tirar uma frase, um insight, ele pode mudar a sua vida, tá bom? Bom, o Rodrigo Cardoso, não estou ganhando nada para falar dele, nenhum merchan, nenhum cachê, mas se eu já fui agraciado, né? Ele contribuiu com a minha vida de alguma forma com esse livro, de vídeos que eu assisto dele, palestras, cursos que eu já fiz dele, gratuito inclusive. Então eu vou falar sim do Rodrigo. O Rodrigo teve uma vida normal como a maioria dos brasileiros, formação numa área de engenharia, enfim, trabalhou em vários setores até que ele viu que não é o que ele queria. E aí ele foi para o mundo do desenvolvimento pessoal, se tornou um dos maiores palestrantes do Brasil, né, e internacional, de grandes empresas, foi um dos primeiros desenvolvimentistas de pessoas a ir buscar lá fora, com o Tony Robbins, o maior do mundo, essa questão do aprender para ensinar, compreender, né, para ensinar. E ele foi um dos primeiros pioneiros, o Rodrigo Cardoso. Então sou muito grato a ele. Ele hoje tem um programa Ultrapassando Limites, um evento dele, e entre outros cursos e outros livros que ele já escreveu. Mas sem mais delongas, vamos lá, tenho certeza que uma, duas frases que seja, que você pegar aqui, pode te ajudar muito, tá bom? Então, eu fiz algumas marcações aqui, só pra gente discutir aqui, eu não pular, porque se for confiar só na cabecinha aqui, né, na mente, já viu. Então, primeiro passo, eu não vou falar todos os capítulos, tá? São capítulos curtos, um livro pequeno, menos de 150 páginas, você consegue ler muito fácil. O primeiro passo, diz ele, não existem fracassos. O que existe são resultados. Então, às vezes, você tenta algo na sua vida, ele discorre sobre isso, e aí você não conseguiu atingir determinada meta. Nossa, fracassei, foi... Não. Você teve um resultado. Você encontrou uma forma de não fazer de novo. Porque tudo que você faz é um aprendizado. Você teve um resultado. Então, quando alguma coisa na sua vida não der certo, ele diz para você, não é um fracasso, é um resultado que não é o esperado. Você da próxima vez vai fazer diferente, tá bom? E é o que mais que ele diz. Geralmente no início dos capítulos ele faz alguma citação, só essas citações já ajudam muito, né? Eu não vou falar de todas. No 2 ele fala o poder da crença. Se você acredita que pode ou que não pode, em ambos os casos você está certo. Essa frase é atribuída ao Henry Ford, né? Então assim, dentro de nós temos essa questão. Então a crença ela é muito importante. Se você não acredita em nada, né, como vai ficar a sua vida? É preciso acreditar. Você vai pegar um ônibus para ir para algum lugar, um avião,
um metrô, o seu carro, você tem certeza, ou pelo menos acredita que você vai chegar lá no seu destino. Senão você nem tomaria esse carro, esse ônibus, esse metrô, o avião, não é verdade? Então, acredite, tá? A crença, ele conta aqui, o Charles Harris, acho que é isso mesmo? Isso. Ele era um mendigo. Ele morava nas ruas, claro, nos Estados Unidos, e teve uma noite que estava mais fria do que o normal. E aí ele estava procurando algum abrigo para ele passar a noite. Ele encontrou um vagão, né, numa estação ferroviária, e ele entrou para se abrigar. Só que quando ele fechou a porta, ele viu que ele estava numa fria, literalmente numa fria. Era um vagão de frigorífico. E aí ele tentou sair, só que aí não havia como abrir a porta por dentro, sabe? Era só por fora. E ele olhou para o chão, viu uma caneta daquelas Pilot, né? De marcar nas carnes, fazer aqueles números e tal. E aí ele já começou a pensar como seria na segunda-feira, isso era um final de semana, na segunda-feira as pessoas iriam chegar e encontrá-lo morto lá naquele vagão. E aí ele começou a descrever as sensações que ele estava sentindo nas paredes, ali nas laterais daquele vagão, que estava começando a congelar as mãos, estava sentindo muito frio, os dentes estavam tremendo, e o frio foi aumentando mesmo, aumentando cada vez mais. E na segunda-feira, até que ele caiu desfalecido, claro, na segunda-feira o pessoal chegaram e viu os escritos nas paredes, nas laterais do vagão, e ele morto. Só que tem um detalhe. O vagão estava em manutenção, não estava ligado. Segundo dados dessa história, a temperatura não caiu a menos 10. Né? Por mais que estava frio na região, estava fechado, não caiu a menos 10. Então, esse mendigo, ele morreu porque ele acreditou que estava ligado. Então, a crença o matou, né? Uma noite para outra. Isso era um domingo, tá? Então, cuidado com o que você está pensando aí. Nós temos que ter cuidado. O Rodrigo nos alerta muito sobre isso. No capítulo 3 ele fala sobre o voo livre. Ele sempre gostou de esportes. Hoje ele ele surfa e surfa bem. Faz também, está praticando sky surf, enfim. E ele fez um voo de parapente na época lá em Bituruna, em Governador Valadares, sou mineiro, perto da região lá de Teoflotone, que eu sou natural. E aí teve um desastre. Era para ele, tecnicamente, não andar nunca mais, porque ele esmagou uma das vértebras na queda. Enfim, mas a crença, a vontade de viver, mais superar, ele superou e está aí firme e forte. Ele saiu muito mais rápido do que se imaginava ali, surpreendeu todos os médicos. Enfim, aí esse é um pouco do Rodrigo, tá? Ele, num outro capítulo, fala do poder da gratidão. E nós, hoje, não se fala tanto, né? Gratidão. De repente, ele faz aqui, você tem um hábito de reclamar, focalizar sua atenção naquilo que você não quer. E o que faz? Você acaba atraindo para você. Essa é a péssima notícia. Você acaba atraindo para você exatamente aquilo que você mais reclama. Acho que isso é bíblico, né? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então, Rodrigo alerta muito isso aqui, né, num outro capítulo. E uma frase bacana que eu até frisei na época aqui, né? Tá até frisadinho. Não sou quem eu gostaria de ser. Não sou quem eu poderia ser. Ainda não sou quem eu devia ser, mas, graças a Deus, não sou mais quem eu era. De repente você está se lamentando, reclamando da vida, e você era um fumante, já parou. Uau, que glória, né? Ou você bebia, não bebe mais. De repente você tinha uma doença, está curado. Era solteiro, tem uma família agora. Não era pai, hoje é pai. Sabe, N situações. Não tinha uma graduação, hoje você é graduado, ou pós, ou de repente tem mestrado, doutorado, sei lá. Veja o lado bom das coisas. E ele nos alerta muito nesse capítulo sobre isso. Então, de repente você não é ainda quem você gostaria de ser, quem você poderia ser, mas não é mais quem você era. Passos já foram dados. Sacou? Pega essa, anota essa aí, é muito boa, tá bom? Vamos mais aqui. É só colocar no papel e agir. E aí ele diz o seguinte, ó: não se preocupe se outras pessoas acharem graça do seu objetivo, dos seus objetivos. Isso é bom. É sinal que suas metas são grandiosas. Porque
nós estamos rodeados de pessoas pessimistas, né? E porque elas não conseguem as coisas na vida, elas também acham que que você também não vai conseguir. Então, não se preocupe com isso, tá? Coloque no papel e ação. O seu momento vai chegar. A lei da atração também é muito importante, ele fala disso aqui. Não olhe para os desafios que surgem no seu caminho, olhe para o resultado que deseja conquistar. É muito comum nós ficarmos focados naquilo, no como fazer. Nossa, mas vai ser difícil, ou não tem dinheiro, ou é muito longe, ou eu tenho que estudar primeiro, sei lá. E nós vamos pensando nos desafios, nas dificuldades, nos possíveis problemas. Só que não, nós precisamos focar naquilo, né, nos resultados, no caminho, tá bom? O que mais nós temos aqui? Num outro ele fala sobre os medos. E aí ele cita uma frase do William Shakespeare, né? Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar, se não fosse o medo de tentar. Então, quantas vezes já passou pela sua cabeça, ele nos alerta sobre isso, né? Ele fala a história do Thomas Edison, que viajou no vagão, que no meio da tralha lá não, é isso. E ele conseguiu fazer assim coisas, um dos maiores inventores, melhorou o filamento da lâmpada. Na verdade ele não inventou a lâmpada, né? Ele melhorou, fez o aperfeiçoamento. E o cara, tentativas e tentativas e tentativas. Não tenha medo de tentar. Eu falei de viajar de vagão, mas na verdade foi o sócio dele que viajou de vagão de um trem junto lá dos animais para estar e ser sócio do Thomas Edison, que também é outra história maravilhosa, tá? Que não vamos contar aqui, senão fica muito longo esse vídeo. Claro que não vai ficar, já tem mais de 10 minutos, não é um videozinho de um cachorrinho rolando na grama, um gatinho brincando, embora eu adoro animais, mas esse é um vídeo para gente grande, não é para criancinha. Então, se você quer crescer na vida, você dá valor às coisas que são importantes. E eu penso que comentar sobre um livro desse nível é importante, tá? Ele ajudou eu mudar bastante a minha concepção, e se ajudar você também, eu vou ficar feliz, o Rodrigo vai ficar feliz sem nem saber. Num outro capítulo que ele fala sobre ser, fazer e ter. Então, hoje está muito invertido essa questão do ser, fazer e ter. O que acontece? A maioria das pessoas está com o ego inflado. O Wendell Carvalho, ele fala até, desculpa a expressão, mas fala a bosta do ego, né? A gente fica muito preocupado. E o que acontece? Muitas vezes nós compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos para mostrar para quem não gostamos. É por quê? O ego. Nós precisamos estar mostrando o tempo todo para as pessoas nossos status, né? Querendo impressionar. Que se dane o que o outro vai pensar. Então as pessoas, por exemplo, querem ter um carrão para achar importante. Quer ter um cargo de diretor, presidente, numa grande empresa multinacional, para achar o bam. Não que você não possa ter o seu carrão, de ter o seu negócio, você ter um cargo de diretoria numa grande empresa. Ótimo se você chega lá com seus méritos, compra seu bem. Nossa, maravilha! Maravilha! A questão é que primeiro nós precisamos cuidar da nossa essência, nosso caráter, nossa responsabilidade, procurar a ética, a moral, né? E aí, depois nós começamos a fazer, trabalhar, gravar, sei lá, ir atrás do seu objetivo. E aí, você fazendo, inevitavelmente, você vai ter. Quando você ter, as pessoas vão olhar para você, nossa, o cara é bacana, o cara é batalhador, olha, essa pessoa aí, né, é uma pessoa que merece respeito. Conheço de há tempo, ou lembro dela em tal empresa, quando começou. Então você não está tendo as coisas para impressionar ninguém. É uma conquista, um mérito do que você é e do que você faz. Então ele chama muita atenção para isso, sobre essa questão, tá? E colocar metas, colocar no papel, escrever, isso é muito importante. Não só ele fala sobre isso, aqui no outro capítulo ele reforça escrever suas metas. Isso é muito. Depois que eu passei a fazer isso na minha vida, muita coisa mudou. E está mudando. Tá? E eu tenho mais metas escritas, eu tenho N coisas escritas. Eu tenho o Mural dos Sonhos, o meu quadro, eu tenho datas. Se não acontecer por um acaso, a gente reformula.
mas tenha metas. E ele diz que o seguinte, ó, a diferença entre ler e sentir é como a que existe entre estar no jogo e na arquibancada. Ah, eu quero ter um negócio para mim, eu quero abrir uma loja. Cara, se você escreve isso, eu quero ter uma loja de tal departamento, em tal cidade, em tal rua, tal avenida, no centro ou no shopping. Essa loja vai ter tantos metros quadrados, de cor tal nas paredes. Enfim, é diferente quando você expressa isso escrito e se falar melhor ainda, tá? Então, não confie só na sua mente. Isso não é só o Rodrigo que fala, mas é um dos capítulos dele. E ação. Pensou, escreveu, é hora de agir. Tá? Sem ação, nossos sonhos são pura ilusão. A ação, ele diz, a ação cura o medo. Se ficar pensando muito, vou ou não vou, faço ou não faço, você alimenta o medo. Quando você começa a pensar muito, você alimenta o medo. Nós alimentamos o medo, né? Então, se a ação é consistente com as suas metas, é hora de agir. Haja que mais cedo ou mais tarde você vai chegar no seu objetivo. Mais rápido aqui, não vou parar muito tempo, porque senão o vídeo vira 1 hora. A energia para realizar as metas, tá? Todos nós somos muito mais fortes do que imaginamos, tanto psicológica quanto fisicamente. Imagine, você já fez alguma coisa e depois olhou para trás e falou assim, caramba, uau! Tipo assim que você achava quase impossível. Aí você foi lá e fez. E aí você olha para trás e não acredita. Fala, olha, aí algumas pessoas atribuem, foi Deus que te deu força, foi a família, e você não sabe de onde tirou forças, ou sabedoria, sei lá, ou dinheiro que você não tinha, mas apareceu. E você fez algo, comprou, construiu, realizou, enfim, tá? Seja na área pessoal, profissional, e aí você fala, caramba, já aconteceu isso com você? Tá? Depois deixa nos comentários. Então assim, e a gente para de olhar isso e fica achando que a gente não é capaz, não tem energia, né? Não consegue. Então, e energia, tudo é energia no universo, para começar. E a energia, ela advém de várias fontes. Tá? Então, para tudo que nós fazemos na vida, nós precisamos de energia. Eu estou tendo que ter energia na voz para falar com você, energia aqui no celular, na bateria, para estar funcionando, para falar. Depois que você está assistindo, tem que ter energia aí onde você está assistindo também, ou no seu smartphone, ou no seu notebook, tá? Ou na sua smart TV, se você está assistindo, tem que ter energia para transmitir isso. Né? E a energia, ela provém de onde? Vem da alimentação, no caso nós, físico, né? Seus bons hábitos, o que você come, seus pensamentos, a sua fisiologia, a nossa fisiologia. Conforme nós estamos, a nossa postura, nós podemos estar mais ou menos energizados. Tem um livro da Amy Cuddy que ela fala muito sobre isso, uma pesquisadora de Harvard. Um outro tempo nós vamos falar sobre esse livro dela também, caso você escreva, tá? No outro capítulo ele fala sobre paradigmas. Paradigmas. O que é paradigmas, Cláudio? Caso você não tenha muita familiaridade com essa palavra, paradigmas são nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós tomamos por verdade, que nos foi ensinado desde criancinhas. Ou por nossa família, principalmente, escola, sociedade, religião, a cultura, né, os costumes de cada época, de cada lugar. Tudo isso vai internalizando em nós e cria uma crença, um paradigma. Isso para mim é assim, ponto. Tá? Você tem as suas, eu tenho as minhas, todos nós temos. E lembra, há muitos anos imaginava que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava sobre ela. O Sol vai sair, o Sol vai se pôr. Até hoje usamos essa expressão do Sol nascer, do Sol se pôr. E a Terra então era o centro do universo. O homem era o cara, né? O bam, bam, bam. E isso quase custou a vida de quem? Do Galileu. Quando ele, olhando lá, observando na sua luneta lá, né, telescópio, ainda mais rudimentar, ele propôs que a Terra girava em torno do Sol, ele quase foi condenado à fogueira. Ele teve que voltar atrás e a gente conhece a história, né? Fingir que não, que tal, para ser poupado a sua vida. Que mais tarde Copérnico foi lá, né? Copérnico, se eu não me engano, e provou realmente. Hoje qualquer criancinha sabe que a Terra gira em torno do Sol. Então, assim, por que isso causou um grande choque? Porque foi um paradigma. As ideias do Galileu na época, elas representavam uma quebra de paradigma, uma quebra na crença
do que as pessoas como um todo, e não é qualquer pessoa não, pessoas estudadas, pessoas sábias, acreditavam. Então aí ele questiona aqui, e aí eu questiono você também, através do Rodrigo. Em que você acredita? Será se o que você acredita está certo? Está te levando para perto dos seus objetivos? Ou está te afastando? É legal? É bom? Então, de vez em quando, precisamos fazer reflexões. Né? O tempo todo tem coisas mudando. Hoje tem mecânica quântica, física quântica, estuda o mundo subatômico, as micro. Né? Antes o homem estudou, preocupou muito, e ainda vai lá para fora estudar o macrocosmos. Mas o microcosmos, né? Aquilo, o mundo subatômico, é tão sensível e tão rico que está nos mostrando e provando tanta coisa incrível. Então, paradigmas. Estude mais, diversifique sua leitura, assista bons documentários, bons filmes recomendados que expanda a sua mente, que aí você vai quebrar muitos paradigmas e a sua vida pode ser bem diferente. Ah, mas o que o outro vai pensar? Dane-se o que o outro vai pensar. Respeite a opinião das pessoas, não seja arrogante. Quando eu falo assim, dane-se, né? Não é grosseria, sendo mal educado. É porque se você ficar preocupado, o que o outro pensa, o que o outro vai falar, você deixa de viver a sua vida. E aí passa a viver a vida do outro. Então você precisa ter maturidade para viver a sua própria vida, com suas próprias crenças, vivendo aquilo que você acredita, lutando por aquilo que você acha que vai construir um mundo melhor, tá bom? Então, mais um pouquinho aqui, já que paramos, tá? Já que paramos, vou pular isso aqui. O controle emocional é um outro capítulo do livro. Os capítulos do livro dele são curtinhos, muito bom de ler. Ter o domínio das nossas emoções faz grande diferença em sua vida. Olha só, melhora o humor, melhora o seu resultado financeiro, profissional, relacionamento familiar e até mesmo saúde. Eu sou suspeito de falar disso, eu estudo, né? Já fiz alguns cursos na área, leio bastante e assim, tá provado, hoje é ciência, os nossos pensamentos criam doenças. Na verdade, estima-se que 70% das doenças elas são psicossomáticas, elas são criadas na mente. Ah, mas não existe, o cara tá com uma dor não sei onde, o rim tá ruim, o coração, a pressão subiu, tá lá, mediu a pressão, tá alto, o cara é hipertenso e você diz que é coisa da mente? Pois é. Na maioria das vezes, sim. Começou na mente. A pessoa tem uma doencinha, ela vai ao médico, se consulta, o médico mede, não, tá tudo bem, mas tá doendo, doutor, tô com dor de cabeça, ou tô com ansiedade, tô suando, mede tudo. Tá tudo ok, faz exame, tá ok. Por quê? Porque ainda está no campo etérico, na energia. E aí o médico convencional ainda não consegue medir, os aparelhos convencionais ainda não conseguem medir. Só que você não muda o controle emocional e você continua persistindo, você volta no médico mais uma, duas, três, na quinta ou na 10ª vez, aí pronto, acusa. Realmente a doença aparece, porque você criou. Então cuidado, né? Controle emocional. Cuide da sua mente e o seu corpo também vai melhorar, o seu financeiro, porque você vai relacionar melhor com as pessoas, no seu trabalho, no seu negócio e também vai melhorar, tá bom? O software do sucesso. Procure perceber se as pessoas com quem você está se relacionando, né, que você se relaciona, tem hábitos, gostos e atitudes compatíveis com os seus. Por quê? Ele diz. Ele pede para você refletir, ó. Elas estão te levando para mais perto para você realizar suas metas? Na malandragem, eles têm um ditado, um provérbio que diz o seguinte, ó, a andorinha que acompanha morcego, além de voar a noite toda, ainda dorme de cabeça para baixo. Então, assim, com quem você relaciona? O que essas pessoas ouvem? O que elas assistem? O que elas comem? O que elas bebem? Do que elas falam? Falam de projetos de vida ou de fofoca, de novela, de BBB? Sabe? Então, cuidado. Elas podem estar te arrastando para baixo, ao invés de te impulsionar para cima, tá? Isso é muito, mas muito importante. Ah, Cláudio, vou ter que virar a vida para as costas para as pessoas e meus amigos e tal. A escolha é sua. Cada um tem a vida que merece, diz o Paulo Vieira, né? Então, assim, a resposta do sucesso está em suas mãos. Esse livro do Rodrigo Cardoso é um livro maravilhoso.
Eu espero que com essas dicas aqui você possa ter anotado ou volte e anote algumas dicas que eu falei aqui, que ele relaciona nesse livro que ele escreveu há alguns anos e possa ajudar você a repensar, a rever, ou a planejar, a tomar nota, tá? E eu sugiro, eu não estou ganhando nada por isso, não tem nenhum link aqui para eu indicar. Entra aí na Amazon, em qualquer outro lugar, ou vai na livraria da sua cidade e compra e leia. É um livro que você vai ler muito rápido e pode ajudar você a repensar, a planejar e mudar a história da sua vida. Seja amigo ou amiga dos livros. Eles vão ajudar, sem dúvida, a sua vida a dar um salto, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Se fez sentido, compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas da sua rede e vamos ajudar a transformar esse mundo num lugar melhor para se viver, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo de luz para você.